Glória a Deus. Amado, vamos abrir as nossas Bíblias em Salmo 90, verso 12. Todo mundo sabe o que está escrito, né? Sabe o que está escrito, não? Salmo 90, 12. Eu, infelizmente, essas canetas que estão aqui, elas não são de apagar, mas eu vou usá-las assim mesmo, porque o pessoal me disse que eles conseguem apagar mesmo assim. Então eu vou usar, mas não posso nem errar, porque se errar, já foi, né? Mas eu vou precisar para essa aula de matemática. Salmo 90, verso 12. Diz a palavra de Deus: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Na outra tradução diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que ao fim deles alcancemos corações sábios. Amém? Amém, queridos? Vamos pedir ao Senhor que Ele nos ajude nesse tempo. Pai bendito, nós queremos te louvar pela vida de Luciana, pedir que o Senhor renove o seu coração, renove o seu compromisso, a sua mão esteja sobre ela, naquele lugar onde ela trabalha, toda a sua família. Pedimos também que sobre nós a tua mão venha sobre revelação para nós. Nós estamos aqui, Senhor, para nos colocar perante o Senhor, e o Senhor sempre nos instrui. Obrigado por isso, Jesus. E será assim também esta noite. Eu te louvo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, esse texto, ensina-nos a contar os nossos dias, é um dos versículos que a maioria dos irmãos já conhece, só que é uma das coisas mais necessárias e, no entanto, uma das coisas mais difíceis. Existem muitos livros sobre isso e vou lembrar você que este salmo não é o salmo de Davi. Quem é o autor desse salmo? Alguém sabe? É o único salmo que esse camarada escreveu. Quem é esse cara? Servo de Deus chamado Moisés. O livro de Salmos não é só escrito por Davi, tem vários escritores dos Salmos. O principal é Davi, mas este é Moisés. Por que este salmo é de Moisés? Preste atenção, porque eu vou colocar algumas coisas para você na matemática de Deus. Eu vou colocar 3 números 40 aqui, porque a vida de Moisés foi dividida em fases de 40. O número 40 na Bíblia significa o número de uma geração. E Moisés, quando tinha 40 anos, ele saiu a ver o povo de Israel e viu que o povo de Israel estava oprimido. Então ele tentou salvar o povo de Israel, ou melhor, tomou a iniciativa de salvar um egípcio, um israelita de um egípcio, e ele então mata o egípcio. E aí o que acontece? Ele é descoberto, o corpo do egípcio é descoberto embaixo da areia. Ele então, aos 40 anos, ele vai embora para a terra de Midian e se casa com Zípora. Ele então fica na terra de Midian e aos 80 anos, passados mais 40, aos 80 anos ele vê uma coisa que todo mundo vê. O que ele está vendo no deserto? Todo deserto tem, todo mundo vê. Há uma sarça, um espinheiro queimando. Isso é coisa normalíssima, porque pega fogo, mata, é normal. O problema é que ele aprendeu, com o passar desses 40 anos, ele era um homem poderoso em obras. A Bíblia diz em Atos capítulo 7 que ele era eloquente. No entanto, aqui no final desses outros 40, ele tinha 80 anos, ele já não era eloquente, ele era gago. No entanto, ele era gago, mas ele era observativo. E a sarça estava queimando, mas não se consumia. Ora, ele, para poder saber que não se consumia, é preciso ter uma capacidade observativa. Então, nesses primeiros 40 anos, ele aprendeu a ser tudo. Poderoso, ele fazia magia negra. Nesses 40 anos, Moisés conhecia tudo de alquimia, tudo de medicina. Era um homem, alguns dizem, tem um estudioso num dos livros lá de casa, que ele diz que é possível que Moisés tenha inventado o alfabeto. A escrita, uma das escritas, digamos, uma espécie de escrita simbólica, claro, não cuneiforme, que é a Síria, mas ele pode ter inventado o alfabeto. Nesses primeiros 40 anos ele aprendeu a ser tudo. Aqui nesses 40 últimos anos, nos segundos anos, ele aprendeu a não ser nada. Ele ficou gago, observando da sandália. Ele vai se aproximando e Deus tira a sandália. Muita gente acha que tem que chegar a Deus descalço. Não, é porque ele ainda tinha um resquício de idolatria na sua vida. Tira a sandália e vem para cá.
E aqui ele vai diante de Deus descalço, sem mais nenhum vestígio do Egito. E gago. E vai falar com Deus. Aqui ele aprende o quê? Aqui ele aprende que ele é tudo. Aqui ele aprende que ele não é nada. E Deus o chama para passar mais 40 anos para ensinar que Deus é tudo. Ou seja, ele vai aprender a contar os dias. E é ele que escreve o Salmo. Ensina a contar os nossos dias para que ao fim deles alcancemos corações sábios. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus está trabalhando com você matematicamente, por fases. A sua vida é uma vida de fases, a minha vida é uma vida de fases, a nossa vida é uma vida de etapas. Nós precisamos vencer as etapas e vencer bem as etapas. E hoje eu vou falar de um texto muito conhecido, que vocês conhecem porque ouviram já falar, Fernanda falou recentemente sobre isso. Daniel 9, verso 2. Enquanto você está abrindo, você vai descobrir nesse Daniel 9, este número aqui. Agora já vou botar aqui, ó. Número 70. Este número 70 é um número-chave na Bíblia. O número 40 é o número da geração. Se você quiser saber por que é o número da geração, ele é o número que multiplica 4 vezes 10. O número 10 é o número do homem, o número 4 é o número dos povos do homem. Toda tribo, língua, povo e nação. 4. 4 é o número da plenitude da raça humana. Os números na Bíblia sempre têm um significado. Você não vai tirar doutrina, mas você vai ter apontamentos, flashes, lances na Bíblia. O número 70, o que é o número 70? 7 vezes 10, o que é isso? Você vai entender o que é. Daniel capítulo 9, verso 2. Alguém pode ler para mim, por favor? Daniel 9, 2. Opa, a desolação de Jerusalém iria durar o quê? 70. Aparece aqui o número 70. Esse número é chave. Inclusive, esse número é chave para a interpretação bíblica da escatologia. Mas isso eu não vou falar sobre isso hoje. Um dia eu falo isso, as chamadas 70 semanas de Daniel. Mas aparece aqui, Daniel descobre que depois de 70 anos vai acontecer um negócio. É numérico. Mas para você é bala, viu? Tinha que ser. Meu Jesus. Glória a Deus. Como foi que você conseguiu isso, Hilário? Curiosidade, ó. Ah, bem. Apareceu. Então, eu vou usar o meio do quadro mesmo. Obrigado, varão. Deus te abençoe. Então, ele vai descobrir aqui, esses 70 anos aqui, ele vai descobrir na Bíblia que esse tem um significado. Aí agora a gente vai para 2 Crônicas 36. E você vai ver, e é muito importante que você abra, que você vai descobrir que Deus está com problemas com Israel. E Deus estabeleceu 70 e tem uma razão de ser. Tem uma razão de ser. E você vai descobrir qual é a razão de ser. Então agora eu posso escrever. Enquanto você está abrindo 2 Crônicas 36. Aqui, Moisés é tudo. Aqui, Moisés não é nada. Não é nada. E aqui, Deus é tudo. São 40, as 3 fases. Mas agora, 2 Crônicas 36, verso 15 em diante. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, advertiu-os várias vezes por meio de seus mensageiros, pois ele tinha compaixão do seu povo e do lugar de sua habitação. Verso 16. Mas eles zombaram dos seus mensageiros, desprezaram as palavras dele e expuseram ao ridículo os seus profetas, até que a ira do Senhor se levantou contra o seu povo e já não houve mais remédio. Esse é o versículo mais triste da Bíblia, 2 Crônicas 36, 16. O Senhor enviou contra eles o rei dos babilônios, que no santuário matou os homens da espada, não poupou nem rapazes, moças, nem adultos, nem velhos. Deus entregou todos eles às mãos de Nabucodonosor. Aí pula para o verso de número 21. Nabucodonosor está matando até o verso 17, 18, 19, 20. Quando chega no verso 21, você entende por que é que Nabucodonosor está matando. Diz o verso 21. A terra desfrutou os seus descansos sabáticos, descansou durante todo o tempo da sua desolação, até que leia para mim, 70 anos se completaram, em cumprimento da palavra do Senhor anunciada por Jeremias. O que é
70 anos. Vou explicar para você aqui agora, porque o objetivo nem é esse, mas eu vou lhe explicar. 70 anos. Vamos lá. Aqui tem o ano 1, o ano 2, o ano 3, o ano 4, o ano 5, o ano 6 e o ano 7. Por que eu botei esse ano 7 em preto? Porque Deus havia estabelecido um decreto, assim como 6 dias trabalharás, no 7º descansarás. Deus havia estabelecido para o povo de Israel que 6 anos trabalharás e do 7º ano não farás nada. Dê glória a Deus, irmão. Dê glória a Deus. Não é uma benção? Você bem que queria ser israelita, né? Só que nem vocês, nem os israelitas obedecem. Se eu perguntar, quanto tempo tem? Qual foi a última férias que tirou? Você, do jeito que Israel desobedeceu, você desobedece. Porque é mandato bíblico o descanso. É mandato bíblico. Viu, né? Férias, viu? 6 dias, 6 anos. Aí o que aconteceu? O povo ficou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. E aí foi. O povo ficou 70 anos sem tirar os 7 anos. Ou seja, o pessoal ficou 70 vezes 7, o pessoal ficou 490 anos de desobediência, sem nunca descansar a terra. Aí a terra desgasta e não fica tendo o renovo da própria terra. Deus já sabia disso. É para não colher nada, irmão. No 7º ano, você chega na macieira, tira a fruta e come. E aí você fala, mas rapaz, eu sou doido. Como é que vai sustentar? E fala assim, é fé agora, é fé. Ah, eu não quero crer não, eu vou plantar. Então, em vez de crer, o sujeito planta. Em vez de ele confiar, o sujeito vai arar a terra. Então, Deus, quando fez as suas leis, fez as leis para dar lições espirituais, não lições sociais, lições espirituais. Como o povo não obedeceu, o povo ficou 490 anos, eu vou entrar nesses números agora, 490 anos de desobediência, portanto, estão devendo para Deus 70 anos. Estão em débito com Deus 70 anos. Primeira lição que eu quero passar para você essa noite. Você acha que a sua desobediência não faz um débito para com Deus? Você acha. Você acha. A sua desobediência levanta um débito para com Deus. Aí você pergunta assim, e Deus não perdoa o pecado? Deus perdoa consertando você também. Porque o problema não é a remissão, o problema é o seu caráter. O problema não é ele perdoar, não é ele ficar com raiva, é ele consertar o erro. Quando ele mandou o povo sair, os 490 anos, ele disse, nós vamos consertar esse negócio aqui. E ficou 70 anos a terra parada, sem ninguém plantar nada, colhendo só do que dava. Vamos ver as profecias de Jeremias, vamos lá. Jeremias 25:12, abra aí. Jeremias 25:12, só para a gente não citar as profecias e ficar soltas. Jeremias 25:12, diz o texto bíblico. Quando se completarem os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e sua nação, a terra dos babilônios, por causa das suas iniquidades. E vira aí Jeremias 29:10. Agora Jeremias 29:10. Já fui 25:12, agora 29:10. Assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para esse lugar. Você está vendo por que é importante estudar a Bíblia? Daniel só descobriu isso porque estava lendo a Bíblia. E qual era a Bíblia? O escrito de Jeremias na época. Ele foi ler a palavra e ele descobriu profeticamente que tinha acabado os 70 anos e foi orar. Você já reparou que quando eu estou dizendo assim, eu falei, vamos orar, vamos confessar a palavra, vamos orar a palavra. É o que Daniel fez. Ele pegou a Bíblia e falou, Senhor, o Senhor falou de 70. Aí ele levantou a Bíblia para orar. É assim que a gente tem que orar. Senhor, nós declaramos que sobre o céu dessa cidade, o que tiver escrito você ora. É isso que é orar a Bíblia, orar o que está escrito. Daniel orou o que estava escrito porque ele entendeu. Bom, então você começa a perceber que nós temos aqui uma matemática que não é doutrina, mas uma matemática correndo por trás. Por exemplo, se você pensar, o que é que Deus está fazendo matematicamente com a igreja? Jesus mesmo explicou, para que ele seja um, a fim de que o mundo creia
que tu me enviaste. Ou seja, Deus trabalha a unidade. Por incrível que pareça, essa semana eu postei no meu Facebook uma caravana, não, uma equipe de católicos que foram visitar o candidato e chegaram até ele, até a casa dele, uns 7 ou 8 católicos, e foram dizer para ele: nós viemos aqui lançar uma profecia sobre a tua vida e orar por ti. Ele fez: tá bom. Aí abriram a Bíblia, deram uma profecia sobre ele, colocaram a mão na cabeça dele e começaram a profetizar e orar em línguas. Assim, pá, 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 pá. Eles estão fazendo o que eu estou fazendo, o que você está fazendo, o que outro está fazendo, o que outro está fazendo, o que outro está fazendo. Como é que Deus produz uma unidade no meio de um caos, no meio de uma situação? Porque Deus está trabalhando a matemática do um. Deus está trabalhando isso. E assim funciona. Então, isso aí não é doutrina, é exemplificação de doutrina. Doutrina é o que está escrito, mas a exemplificação é doutrina. E eu vou mexer com vocês num texto de Atos 13. Agora sim é que eu vou começar a pregar. Até agora foi introdução, para ficar tranquilo que quando a matemática sair, você rapidinho vai ver. Nós temos um problema de cronologia que eu vou explicar para vocês. E vocês, se gostam tanto da Bíblia quanto eu, vão ficar boquiabertos. Atos capítulo 13, Paulo está pregando na Antioquia da Pisídia. Desculpa, Atos 13, exatamente, verso 18. Verso 17 começa dizendo assim: o Deus de Israel escolheu os antepassados, exaltou o povo durante a sua permanência no Egito, com grande poder os fez sair daquele país. Vamos lá? E os aturou no deserto por quanto tempo? Pronto, agora eu vou começar a minha matemática. Então eu começo a escrever aqui o primeiro número da matemática de Deus. Qual é o versículo? 13, verso 18. O que é que tem nesse versículo? Deserto. Quanto tempo foi? 40. Vamos continuar a leitura bíblica. O texto continua e diz assim: e os aturou no deserto por 40 anos, e ele destruiu 7 nações em Canaã, e deu a terra a eles como herança ao seu povo. Tudo isso levou cerca de... Qual é o verso? 20. Que período é esse? Juízes. Ele levou 400... Vá guardando esses números, você vai entender o que é isso. 450 anos de juízes. Verso continua. Depois disso, ele lhe deu juízo até o tempo de Samuel. Aí. Então o povo pediu um rei, e Deus lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou por... Que verso é esse? 13, quanto? 21. Aqui, Saul vai reinar por 40 anos. Perfeito. Continuou o versículo, aqui no verso 22. Depois de rejeitar Saul, levantou Davi como rei, sobre quem testemunhou: achei a Davi homem segundo o coração. Vou colocar Davi aqui e vou procurar na Bíblia quanto tempo reinou Davi. Vamos abrir 2 Samuel, verso 5. 2 Samuel. Eu tenho certeza que, por exemplo, que Luzerne, que é médico, todo médico é bom de matemática, né? É bom de matemática, porque ele não passa no vestibular de medicina por saber biologia, porque todo médico sabe biologia, é 10. Ele passa no vestibular de medicina porque é bom numa matéria que o outro não é bom, né? Então, 2 Samuel 5, verso 4, diz assim: Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar, e reinou durante 40 anos. Bom, aqui você tem 40 anos, aqui é 2 Samuel 5, 4. E o último versículo que eu vou ler com vocês, este é o versículo problemático, que vai trazer para nós um problemão e uma grande revelação. 1 Reis 6, verso 1. Pronto, aí você tem um fechamento. 1 Reis 6, verso 1. Primeira Reis, verso 6, capítulo 6, verso 1. 480 anos depois que os israelitas saíram do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão em Israel. Então agora eu vou botar, começa a reinar Israel, e eu não vou botar 4, é no 4º ano. Então,
Se você quiser saber quando foi isso, no último versículo do capítulo 6, você tem escrito aí, o alicerce, verso 37, o alicerce do templo do Senhor foi lançado no mês de Ziv, que corresponde a fevereiro. Quando terminados 3 anos de Salomão, 1 Reis, capítulo 6, verso 1 e verso 37, você tem essa conta aqui. Bom, vamos voltar aqui para recapitular um pedacinho. Você vai perceber a lição espiritual que Deus tem e é séria. 1 Reis 6, 1 diz, 480 anos depois de sair do Egito. Diz ou não diz? Então, a soma aqui vai ter que dar quanto? Aqui, ó. Aqui é Egito, ó. Aqui é Egito. 40 deserto, 450 juízes, 40 Saul, 40 Davi, 3 de Salomão. A matemática de Deus, aqui vai dar quanto? 480. Amém? Vamos ver se vai dar 480. 9 fora. Hoje ninguém mais sabe fazer conta nem escrever. 0, 3, 4 e 5, 9. E 4, 13, 4, 17. Oxê! 573. Irmãos, nós estamos com um problema matemático. Porque em vez de dar os 480 que a Bíblia diz, está dando 573 que a Bíblia não diz. Então nós estamos com um problema aqui. Vou subtrair aqui da matemática de Deus. Aqui nós estamos com a diferença de 93 anos. Muito estranho que a cronologia bíblica cometa um erro desse. Sendo que afirmou que aos 480 anos depois de sair do Egito, 480, o templo foi reconstruído por Salomão. Ou seja, tem alguma coisa errada? Como é que a gente vai descobrir? Como é que vai descobrir que deu? Porque, irmão, tudo que está escrito, Romanos 15, 4, tudo que foi escrito para nosso ensino foi escrito. Então eu quero aprender com isso. Teoricamente você vai dizer, rapaz, Deus errou. Irmãos, ensina-nos a contar os nossos dias. A nossa vida, como disse o salmista Moisés, é como um conto ligeiro. E a gente precisa entender o que é que Deus está fazendo, o que é que Deus está... como é que é a cronologia, como é que Deus conta na nossa vida as coisas. Porque eu vejo muita gente com a sua vida parada espiritualmente. E não é, entenda isso, não é a quantidade de coisas que você sabe que faz você andar, é a quantidade de coisas que você obedece que faz você andar. Enquanto Maiane e Rômulo estavam parados, eles não estavam parados, porque eles estavam descansando em uma palavra profética, em uma palavra que foi dada como for. Quando Plínio atropelou aquela menina, ele estava bem acabrunhado aqui, eu não falei para os irmãos, né? Falei, houve um acidente. Mas ele estava aqui, e quando chegou no domingo, que ele saiu ali fora, como é que estava, Arão? Rapaz, aí me chamou de lado e falou assim, pô, velho, é um negócio aqui no coração, rapaz, é um negócio horrível. Pô, velho, negócio... Não, mas eu não falei para ninguém não, rapaz, a gente orou, o pessoal tá... Ele falou, mas é uma coisa ruim, atropelar uma pessoa horrível, rapaz, imagina se morre. Aí eu fiz, não, eu sei, mas isso é prenúncio de uma bênção, rapaz. Deus pode ter certeza que isso não vai ficar assim, não. A igreja tem andado, tem se movido por missões. Maicon está aí, Cris indo. Olha, Deus está se movendo. Irmãos, estava lá, está presente aqui, Marina. Está Marina presente ali. E ela me liga. O telefone dela, eu pensei que a Marina era ele. Ele dormiu na casa de Mateus e Marina. E ele me liga, acho que às 9h30 da manhã, na segunda-feira. Ele saiu daqui triste, na segunda-feira recebe telefonema de um pastor. Não foi da missão, não foi de Cássio, não foi de ninguém. O pastor ligou e falou, tudo bem por aí? Eu falei, tudo bem. Está precisando de alguma coisa? Não, para você nunca mais apareceu, apareça lá, vou aparecer. Mas e aí, como é que tá? Rapaz, está tudo bem. Você vem quando? Eu vou em janeiro aí. Eu vou em janeiro, vou construir um templo lá não sei onde. É mesmo, apareça lá. Está precisando de alguma coisa? Tô. Faz o seguinte, conta aí. Ele fala, na Bananeira a gente tem um pessoal lá se reunindo. Faz o seguinte, prepare o chão lá na Bananeira. Tem um terreno lá, aí a gente consegue. Prepare o chão lá na Bananeira, que em janeiro eu vou lá e lhe dou um templo. Pode ficar tranquilo, não precisa nem ligar para a missão, que nós vamos dar esse templo lá em janeiro para vocês. Igualzinho ao templo da Bananeira. Você não deu aleluia, não tem problema. Estou falando rápido. Mas a verdade é que ele estava na apreensão, mas Deus estava no trabalho. Enquanto ele está na suspensão, mas crendo
Deus está agindo exatamente. Eu falei, ele ligou para mim, Marina, aquela coisa assim. Ou seja, em janeiro, uma outra localidade que a gente não tem marcado nada, em junho vai ter construção de um templo. Pois na Bananeira vai ser construído em janeiro um templo assim, sem mais nem menos. Diria a você que custou o atropelamento de uma menina e a confiança de que Deus está no controle. Deus está no controle. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, observa bem. Algumas coisas podem estar acontecendo na sua vida, mas algumas coisas podem não estar acontecendo. E nós vamos ver 4 versículos no livro de Juízes. 5 versículos no livro de Juízes. Queria que você abrisse agora Juízes, capítulo de número 3. Então eu vou refazer essas contas. E aqui tem alguns contadores presentes que sabem o que é partida dobrada, sabem o que é partida simples, sabem o que é menos e mais. E vocês vão entender isso aqui facinho. Aqui você tem deserto, aqui você tem o livro de Juízes, aqui você tem Juízes 450 anos. Nós estamos com uma medida. Juízes 3, verso 8. Todo mundo com o olho na Bíblia, porque isso aí você pode riscar para depois estudar novamente, se você achar legal isso aqui. Porque o que importa não é nem o número, irmão, é a conclusão. É a mais forte, é a conclusão. Verso 8. Acendeu a ira do Senhor de tal forma contra Israel, que ele os entregou nas mãos de Cusã, rei de Ataim, rei da Mesopotâmia, que os israelitas foram subjugados durante... Hein? Então eu vou botar aqui, Cusã, ele os escravizou. 8 anos servindo a Satanás. 8 anos de pecado, 8 anos de desobediência. 8 anos perdidos. Mas vamos em frente. Juízes capítulo 3, verso 14. Os israelitas ficaram sob domínio de... Bora, irmãos. Domínio de... Isso. É porque eu não gosto de matemática, mas você gosta da Bíblia. Ficaram sob domínio de Eglon durante quantos anos? Isso. Durante 18 anos. Mais 18 anos que não servem para nada. Você está sobre o senhorio de Cristo, sua vida está andando. Você largou Jesus, sua vida não serve mais para nada. Sua vida está parada. Ela é um cativeiro. Mas vamos continuar. Juízes 3, verso 14. Um outro. Eu já li qual? Já li. 4. Juízes 4, verso 3. Os israelitas clamaram ao Senhor. Não. É isso mesmo? É. Porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante... Jabim havia oprimido durante 20 anos. Vamos lá. Agora, Juízes 6, verso 1. Diz assim, de novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante quantos anos? Os entregou na mão de... Isso, dos midianitas. Midian. 7 anos de opressão, e por último, o último cativeiro, que está descrito no livro de Juízes, Juízes capítulo 13, verso de número 1. Vamos ler aí. Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante... Perfeito. Filisteus, que são o quê? São os palestinos. Você ouviu o que falei? Os filisteus são os palestinos. Depois você pesquisa as cidades dos filisteus, Gaza, Azor, todas aquelas cidades, depois você abre o mapa e você vai ver, incrível, que as mesmas cidades têm até os mesmos nomes. Muitas cidades têm o mesmo nome. Até aí, esses são os 5 cativeiros do livro de Juízes. Aí você continua, aqui você tem Saul, 40 anos, Davi, você tem mais 40 anos, e Salomão, você tem os 3 anos. Alguém, por favor, com calculadora, soma aí. Soma aí, aí tem que ser com calculadora, né? Porque não vai ter como você
saber, né? Vamos fazer o seguinte? Engenheiro, me ajuda aí, engenheiro. 26 com 20, 46 com 7, 53 com 40. Então, esses 93 aqui são exatamente a diferença. Aí você pergunta, o que isso significa? Agora que vai importar. Irmãos, quando Deus diz em 1 Reis capítulo 6, 480 anos depois que saíram do Egito, Deus está cometendo um erro de matemática. Humana. 2 mais 2 é 5. Na sua cabeça nunca é 5. Mas Deus é 480. Você fala, não é. O senhor errou. É. Não é. É. Porque eu não conto o tempo que você ficou na mão dos outros. Para mim não vale o tempo que você está desviado. Tu está servindo a Baal? Então não conta para mim. Conta a minha história contigo. 480 anos eu agindo em sua vida. 480 anos de minha história contigo. Ou seja, várias lições ficam aqui, porque eu não vou avançar muito no tempo. Mas preste atenção. Você precisa aprender a entender o agir de Deus na sua vida e a contar os dias. Às vezes, em que Deus está chamando você para o propósito, é porque você está fora do propósito e sua história está parada, meu irmão. O povo de Israel era assim. O povo de Israel, eles viam um negocinho, uma prosperidadezinha, uma curazinha, um negocinho, um carrinho, e caíam fascinados e se entregavam à prostituição. Você lê o livro de Ezequiel e Jeremias, o livro cansa, irmão. Tem um versículo, tem um capítulo em Ezequiel, que o capítulo é pesado. Capítulo, eu vou falar na linguagem sintética, ele fala assim, eu te comparo a uma virgem, e eu vou falar do jeito que está escrito, que se entregou aos seus amantes em todos os lugares. E aí fala assim, em qualquer árvore frondosa você se deu para acima. É porque tem uma linguagem pior ainda no hebraico, aí é pior, eu não vou falar. Mas no hebraico está falando. Uma virgem, uma virgem que, eu não posso nem falar, eu não tenho coragem. Mesmo que está na Bíblia, eu não tenho coragem. Eu não tenho coragem, nem que está na Bíblia. Ele vai comparando com a mulher. E Deus está ali, irmão, ciumento, desejando que você o busque, o tenha, o queira. Porque ele está querendo construir uma relação. Aí ele fala um negócio, mas a pessoa insiste em ficar fora da história, e a história para. A história para. A história parou para Pedro, quando Pedro largou tudo e foi pescar. Jesus teve que ir lá, servir o pão, servir o peixe, colocar na brasa para chamar o cara de novo e falar, meu filho, apacenta as minhas ovelhas. Deus está trabalhando na sua vida para que você nunca o deixe. E agora eu vou dizer um negócio para você. Esses primeiros 40 anos de Moisés, ele cresceu na biblioteca. Pô, ele aprendeu na biblioteca. O camarada sabia toda a ciência do Egito. Quer ver uma coisa que até hoje não descobriram no Egito? Duas coisas não descobriram no Egito. Recentemente eu vi que descobriram uma daquelas que não tinham descoberta. Como foi que eles pegaram aqueles grandes blocos de areia e trouxeram de lá do sul do Nilo, lá para cima da pirâmide, na planície de Gizé? Como foi que trouxeram aquele negócio? Ninguém nunca tinha sabido. Até que um cara descobriu. Simples, muito simples. Os caras traziam aqueles blocos e quando eles jogavam assim na areia, em vez de enterrar, simplesmente jogavam água na areia. Então o bloco ia andando jogando água na areia. E quando cai na areia, onde tem a areia molhada, não é areia ensopada não, basta botar água, né, e o bloco de pedra desliza sem travar. Basta isso. E o cara pegou e fez isso, empurrando lá o bloco de pedra. Tudo bem, mas tem duas coisas que a gente não sabe até hoje. O embalsamamento dos corpos, Moisés sabia. Porque só quem sabia era o faraó, e ele sabia. E outra coisa, é dito que os sinais escritos ali dentro das pirâmides foram feitas, e a geometria foi feita por marcianos, por seres extraterrestres, de tão simétrico que é. Você já deve ter visto isso. É tão simétrico, tão perfeito. Pois o cara aprendeu tudo na biblioteca. Nesses 40 anos, aprendeu tudo ele sozinho consigo mesmo.
E esses outros 40 anos, ele aprendeu tudo convivendo, vivendo com Deus. Então observe, existem fases na nossa vida em que Deus vai tirar você, arrancar você daquilo que você está vivendo para te levar para uma nova fase. E essa nova fase, ela tem que ser com Deus, porque não pode ser contada por fora da história. Você acha que o tempo de Georgia na UTI não foi o tempo de Deus? Você acha que o tempo de Lucas, tomando remédio, comendo brócolis, couve-flor e couve, você acha que não é o tempo de Deus? Eu é que perguntaria se ele está no negativo ou no positivo. Se a história dele está parada ou se Deus está agindo. Estaria parada se ele dissesse: Deus, por que o Senhor faz isso? Deus, por que o Senhor está mexendo na minha vida? Deus, eu não aceito o teu agir. Por que isso aconteceu? A história para. E Deus não mexe em você. Porque a matemática de Deus não é aquela que você está vendo. A matemática de Deus é a matemática que Ele está agindo em você. Quando Ele é o Senhor da sua vida, a matemática está valendo e a história está correndo. Irmãos, é tão tremendo que Jesus, o próprio Jesus, se mostrou, entre aspas, incompetente com relação ao outro Consolador. Ele falou: se eu não for, o outro Consolador não virá. Mas se eu for, enviá-lo-ei. Jesus trabalhou 3 anos e meio, conseguiu quantas pessoas? 120, ou seja, meia dúzia de pé rapado. Ele pegou 12 e multiplicou por 10. Olha só, ele pegou 12 e multiplicou por 10. Presta atenção. Matemática de Deus. Quem eram os seus 12? Um deles não prestou, que era Judas. Ele repôs com Matias, mas tinham 12. Quando o Espírito Santo caiu, tinham 120. Multiplicou por 10. Ok? Ok, agora vamos lá. Na primeira pregação de Pedro, 3 anos e meio de ministério, 120 pessoas. Na primeira pregação de Pedro, o que vai acontecer? 3.000 homens se convertem. Deus é capaz de acelerar o tempo com o seu poder através da vida de um homem que parou na história. Esse homem parou na história. Mas Deus recupera a história de Pedro com uma pregação. Os 3 anos e meio de Jesus foram engolidos por aqueles 3.000 pessoas. 25 vezes mais do que o fruto de Jesus. Numa pregação. Na segunda, 5.000 homens. Parecia a multiplicação dos pães. Pega 5 pães, 5.000 pães. 5.000 pães, né? 5 almas, 5.000 almas. Foi multiplicado. Então o que eu quero dizer para você, querido? A história de Deus na sua vida é o quanto Deus está fazendo em você. Não é o quanto você está vendo. Você não está vendo o que Deus está fazendo. Deus pode estar humilhando você, irmão. E se Deus estiver humilhando você, aceite a humilhação. É melhor a humilhação de Deus do que o sucesso sem Deus. É melhor a ação de Deus na tua vida, de correção, do que aquele tempo em que você controla a vida, mas o relógio de Deus para na sua vida. É melhor o tempo em que Deus transforma você em um vaso nas mãos dele, do que aquele tempo em que você faz contas de que você está gostando do agir de Deus, mas Deus não está gostando da sua resposta para ele. Hoje eu perguntaria para você, como é que você está respondendo a Deus? Existem ações, e eu vou me reportar agora a uma palavra que Fernanda deu essa semana para os líderes. Fernanda trouxe uma palavra, segunda-feira, para os líderes, uma palavra técnica, uma palavra de instrução, de como ser eficaz. Essa foi a palavra. Como ser eficaz. A eficiência e a eficácia de uma pessoa só tem valor se você tiver propósito. Porque se você não tiver o desejo de ser eficaz, não adianta você querer, você ter uma ferramenta, porque você não vai usar a ferramenta, porque você não quer ser eficaz. Você não tem nada a vencer. E quando a pessoa perde o propósito, o que acontece? A história dele para. A história dele para. Ele não sabe para que está vivendo, para quem está vivendo. Jean Agelope, naquele livro Caminhos da Realização, ele diz assim, no final do livro, fala assim, todos os dias você tem que aprender para quem você levanta. Não é para quê, é para quem você levanta. Eu levanto para quem. Não é para que trabalho, nem para qual coisa, mas para quem eu me levanto. Ele fala isso, é um padre. Então eu vou concluir. Fernanda trouxe essa palavra segunda-feira. O que me impactou na palavra, em muitas coisas, porque o que ela ensinou, eu sei que ela pratica.
Então, para mim, não é novidade nenhuma. A gente vive aquilo ali, eu e ela vivemos aquilo ali, ela foi lá e ensinou. Mas o que foi impactante não foi isso. Para mim, o que foi impactante foi a reação dos discípulos àquela palavra. Discípulos que começaram a reagir instantaneamente àquilo ali, ou seja, se moverem para que as histórias deles não sejam histórias mortas, mas que estejam histórias vivas. E eu vou concluir meu último pensamento. Eu temo, irmãos, eu temo de que pessoas que já ouviram muito, e a Bíblia diz, pelo tanto que vocês já ouviram, vocês já deveriam ser mestres. Está escrito isso em Hebreus 6. Não estou inventando, Hebreus 5, desculpa, 14. A Bíblia diz isso. Mas eu temo que as pessoas que não praticaram tanto, as histórias deles só possam ser movidas pelos 70 anos de cativeiro. Quando você vê acontecer alguma coisa forte na vida de alguém, não vou dizer a você que todas as vezes, que isso seria uma leviandade da minha parte, mas você tem que parar para pensar, Deus está movendo? Deus está movendo essa pessoa para ela acordar de algo que Deus já falou? Deus pode, irmãos. Deus pode mexer o que Ele quiser. Várias vezes eu digo, Senhor, eu e Fernanda várias vezes oramos dizendo, Senhor, se nós somos o problema da videira, tire-nos. Várias vezes oramos. Não que eu ache que a videira tem um problema. Eu só quero dizer, Senhor, eu não vou ficar na frente do teu agir. Porque que tu vais agir, tu vais agir. Mas vai. Que Deus é um Deus de uma mão poderosa. Eis que minha mão não está encolhida para que não possa operar. Nem meu ouvido não está gravado para que não possa ouvir. O Senhor é um Deus de já. Salmo 62, 10. O Senhor é um Deus de já. O seu nome é já. E Deus quer mover a sua vida. Deus quer mover a sua vida. Deus quer tirar a sua vida dos intervalos. Deus quer tirar a sua vida das passividades. Você pode ter grandes ideias sobre você. Israel também tinha. Nós não vamos fazer nós não vamos fazer o descanso da terra. Grandes ideias que não servem para nada. Grandes ideias que Deus está anotando como ideias que Ele vai julgar. A única ideia que conta é você se submeter a Deus e ficar na história de Deus. Essa é a única ideia que conta. Porque quando você está no governo de Jesus, então Deus está agindo na sua vida. E tudo que lhe acontece conta. Tudo que lhe acontece conta. Se você estiver passando uma grande provação, conta. Você entende o que é aquilo. Se você estiver passando uma grande tempo de prosperidade, você está com o seu coração tranquilo. Porque Deus está semeando coisas no seu coração, porque Ele tem um propósito. Você nunca sai da sua posição, porque você está na história de Deus. Amém? Eu queria que você curvasse a sua fronte agora. E nós vamos absorver a palavra agora com oração. Eu não sei como é que você está nesse momento, mas Deus quer mover a sua vida. Deus quer mover a sua vida, porque Deus não trabalha com depósitos de lixo. Ele não descarta ninguém. Somos nós que o descartamos. Somos nós que resistimos a Ele. Que Ele vai agir, Ele vai. Nem que tenha que tirar o povo da terra para descansar a terra 70 anos. Aquilo que Ele determinou, Ele vai fazer. Amém? Então começa a orar ao Senhor, diga, Deus, a minha vida é tua. Fala para o Senhor aí, Senhor, eu não quero ficar fora do teu agir. Eu não quero que o Senhor pare de agir em minha vida. Comece a orar, que daqui a pouco eu vou fazer uma oração final. Faça a sua própria oração aí. Senhor, age no meu coração. Aleluia. Se você não consegue nem orar, então já eu vou orar por você. Se você está tão vazio de propósito que você não consegue orar. Você não sabe nem dizer o que Deus... Então eu queria, nessa hora, todos vamos ficar com nossa cabeça curvada, nossa fronte curvada. E algumas pessoas vão se levantar aqui agora. Os demais vão ficar com a fronte curvada orando. E eu vou fazer uma oração com aqueles que ficarem em pé.
Eu quero que onde você está, se você sente que nessa hora, aliás, o Espírito Santo é que disse sobre você. Eu estou falando para todos, mas para você, o Espírito Santo falou, meu filho, você parou por quê? Sua história parou por quê? Volta para o propósito. Então, se Deus falou algo parecido, ou talvez exatamente isso, é hora de você voltar. Então, eu quero que você fique em pé aí, porque nós vamos orar por você, por todos que ficarem em pé. Os demais vão continuar orando de cabeça baixa. E nós vamos repetir uma oração. Você que vai ficar em pé, vai repetir comigo uma oração. Nós todos vamos repetir, né? Mas você é uma posição. Ficar em pé é uma posição. A Bíblia diz em Ezequiel capítulo 3, Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Põe-te em pé e falarei contigo, diz a palavra. Então você vai se pôr em pé agora, porque Deus, o Todo-Poderoso, quer falar com você. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu vou começar a orar e já eu repito uma oração com todos que estão em pé. E os que estiverem sentados podem repetir também. Jesus, nós estamos aqui essa noite, sabendo que a tua matemática, o teu agir, o teu ver, o teu controlar, o teu organizar, vai além da nossa mente. Vai além do que vemos. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis os teus caminhos, que são bem mais elevados do que os nossos. Senhor, nós estamos aqui nesta casa que foi inaugurada, sem nós movermos uma palha. O Senhor se moveu para isso. O Senhor quis algumas coisas aqui que nós não planejamos de forma organizada. O Senhor moveu, Mateus moveu, Wellington moveu isso, moveu aquilo. O Senhor foi movendo. Senhor, o Senhor é um Deus que está construindo coisas sérias, coisas muito sérias no meio do seu povo e no seu povo. Senhor, nós queremos responder a esta palavra com uma oração a Ti agora. Você que está em pé, eu queria que você orasse assim. Você que está sentado, que por acaso quiser repetir também, pode repetir, em meia voz mesmo. Meu Senhor, eu Te reconheço como autor da minha história, como aquele que me tirou do Egito e decidiu escrever a minha história. Eu não sou o autor da minha história, Tu és o autor dessa história, e eu me submeto a Ti, eu me abro a Ti. Senhor, recupera o tempo perdido, recupera o tempo em minha vida, recupera, Senhor, restaura, Senhor, os anos de rebeldia, de insubmissão, de desobediência. Restaura a minha história de maneira que a Tua cronologia marque a minha vida. Realiza em mim, realiza através de mim aquilo que Tu determinaste quando me tiraste do Egito. Aleluia. Todos fiquemos de pé agora, todos. Aleluia, 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 aleluia. É o que nós oramos essa noite, Pai, em nome de Jesus. É o que nós oramos essa noite, em nome de Jesus. Traz, Senhor, aquele que está vivendo para si. Traz aquele que está, Senhor, por acaso vivendo o plano, não o Teu plano. Vivendo uma história, não a Tua história. Traz, Senhor, hoje para Ti o coração esquecido, o coração, meu Deus, que acha que lê certo. Hoje, Senhor, que se volte para o Senhor, que ao deitar o Senhor fale em sonhos hoje, que o Senhor fale ali no leito, Senhor, onde encostar o travesseiro, que fala com cada um esta noite de forma clara, meu Deus,
fala em sonhos, fala em visões. Este é o teu povo, Pai. Este povo não é meu, não é de ninguém. Eu sou teu povo, eu sou teu, eu sou tua ovelha. Fala conosco, move a tua igreja, que nossa história não fique em buracos e vazios, não fiquem anos perdidos em nossa história, que não tenhamos tempos perdidos como comunidade nesta cidade, que cumpramos o nosso propósito, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Aleluia. Que saibamos entender a matemática de Deus. 2 avisozinhos. Domingo nós não teremos celebração, será sábado, 19h10, 19 horas. E eu queria lhe dar um aviso importante. Nós já começamos o trabalho de casais. Estão aqui Luzerne e Geórgia, Lucas e Simeia. Vou botar só esses 2 casais, tem 6 casais. Se você é um dos casais que deu o nome naquela vez, mas por acaso você não veio no primeiro dia, você precisa procurá-los o quanto antes. Porque daqui a 1 ou 2 semanas, ou 3 semanas, vai ter uma reunião de casais. Você precisa já entrar. Porque nós não vamos aceitar casais que faltem. Claro, se perder uma perna, um braço vai faltar, mas fora isso, não. Então, você não pode faltar esses eventos que você der seu nome. Esse trabalho não dá para faltar. Então, você que por acaso faltou por um motivo justo, não importa qual, procura eles aqui para dar o nome. Pode ficar certo de que na próxima reunião eu estou presente. Aí eles vão localizar vocês dentro de um grupo, né? São 6 grupos, e assim Deus abençoe os amados, em nome de Jesus. Pode deixar as cadeiras no lugar, viu, amados? Porque para sábado já vai deixar aqui.